Dia. Hoje vamos falar sobre escritos apostólicos. E dentre os escritos apostólicos, a gente vai falar sobre cartas aos Romanos, vamos falar sobre 1 Coríntios, as cartas aos Coríntios, e 2 Coríntios também, as cartas aos 2 Coríntios. Dentro de escritos apostólicos, dentro do ambiente de cartas, dos 27 livros que estão no Novo Testamento, 21 são cartas. Orientações repassadas às igrejas de como deveriam ser os cultos, de como deveriam ser o ambiente religioso, de como os cristãos deveriam se tratar, de como deveria funcionar as novas igrejas que eram abertas, tanto na Ásia como parte da Europa. E nesse fluxo, a gente tem como principal percursor das cartas Paulo, mas também tem cartas de Tiago, tem cartas petrinas, tem cartas joaninas, mas o principal foi Paulo. E Paulo, autor de Romanos, a gente vê uma escrita bem uma escrita ao mesmo tempo de uma pessoa conhecedora, mas ao mesmo tempo de um homem simples, porque Paulo queria alcançar os dois níveis das pessoas, tanto pessoas simples como também as pessoas da nobreza, todavia gentios, tanto que ele é conhecido como apóstolo dos gentios. Dentro de Romanos, ele cita muito a justificação pela fé. E dentro da justificação pela fé, ele fala de como o cristão deveria proceder relativo aos seus relacionamentos, como o cristão deveria proceder relativo aos alimentos a serem consumidos. Ele cita como o cristão deveria andar em toda a sua caminhada. E os principais objetivos, 3 principais objetivos das escritas das epístolas é preparar os crentes para a sua visita. Normalmente ele mandava uma carta avisando que iria visitar a cidade, e para os líderes irem se preparando e irem seguindo as orientações que vinham nas cartas. Doutrinar a igreja contra possíveis inclinações para o paganismo, levando em consideração que era muito comum a mescla de religiões, porque nesses povos, a maioria deles eram povos politeístas, onde tinham vários deuses, alguns deuses romanos, outros deuses gregos e outros deuses próprios. Então ele doutrinava a igreja a respeito das suas inclinações, levantar recurso para sua viagem também para a Espanha. Era outro objetivo das cartas. Como eram muitas igrejas e ele era um missionário itinerante, também o objetivo tinha como levantar recurso para sua viagem à Espanha. Por quem era formada a igreja de Roma? Por maior parte por gentios convertidos em Jerusalém no Pentecoste, Atos 2. Por cristãos judeus refugiados em Roma. Essa tese ganha força pelo apelo que Paulo faz que seguissem o exemplo de Abraão, lá em Romanos, capítulo 4, versículo 1 ao 3, ele cita isso. Ele faz menções também à igreja judaica. Palavras do apóstolo Paulo: dirijo
dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Está lá em Romanos 11, 13. Ou seja, eram pessoas como para judeu. Você só é judeu, sendo filho de judeu, sendo de segunda geração, filho e neto de judeu. Então, alguns romanos, alguns judeus que estavam em Roma, fugidos depois de se converterem ao cristianismo, e também por Roma ser a principal cidade da província, melhor para negociações, melhor estruturada. Então ele viu que seria necessário essas orientações para que o povo não viesse tornar a pecar ou a transgredir os caminhos do Senhor. Romanos, ela cita muito sobre alguns patriarcas antigos, como Abraão, que é o pai da fé, fala sobre o quesito da fé como justificação e também sobre os benefícios do conhecimento e da aliança com o Espírito Santo na base de Jesus Cristo. Por exemplo, no capítulo 6 fala o perigo de banalizarmos a graça que vem de Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que nos abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos no pecado, como viveremos nele? Dentro do capítulo 7 ele fala sobre a parte do casamento, como deveria ser o casamento do homem cristão, levando em consideração que era uma igreja que tinham deuses, vários deuses mencionados ali ao redor. Então, o casamento muitas vezes era banalizado até mesmo dentro das igrejas. Era um povo que tinha acabado de se converter, então fazia muita meninice. Embora tivesse alguns líderes, os líderes também eram novos, então não entendiam, tinham se convertido, mas não entendiam o cristianismo dentro da sua, de toda a sua capacidade de potenciar tanto a paz, mas potenciar também ordem. Então, era muito desorganizado o culto na época. Romanos tem, a partir do capítulo 12, fala sobre amor, fala sobre ser justificado pela fé, fala sobre a reconciliação. Então, são verbetes que sempre estão dentro do livro de Romanos. Fala sobre o quesito de carne versus espírito. Fala também sobre o pecado, a lei, a graça. E dentro de Romanos, a gente vê que o principal é sobre um culto racional, um culto que você tenha conhecimento do que está acontecendo. E quando no capítulo 12 ele cita para a gente apresentar um culto racional, e para aquele povo apresentar um culto racional, é um culto que tenha conhecimento, que tenha ordem, que tenha ali Cristo em todos os momentos. Depois tem a epístola de 1 Coríntios. Dentro da epístola de 1 Coríntios, que foi escrita em Éfeso, determina que foi antes da prisão de Paulo, e
Paulo estava evangelizando tanto a cidade de Éfeso, como também doutrinando Corinto, que era conhecido como coração da Ásia. Tanto que no futuro se tornou Constantinopla, uma cidade gigantesca de Turquia, uma cidade gigantesca, uma cidade onde tinha um porto gigantesco que estava tanto na Europa, está na verdade tanto na Europa quanto para a Ásia. Então é um celeiro para o mundo, porque ali aconteciam as maiores negociações, ali acontecia os maiores fluxos de pessoas, mercadorias e alianças, né? Então era uma cidade, é uma cidade cosmopolita. Corinto, eles falam, é muito citado sobre o quesito de dons, mas é muito citado sobre a imoralidade da igreja. Os coríntios estavam cheios de orgulho e tolerando a imoralidade sexual. Os dons espirituais estavam sendo usados indevidamente. Havia crescente mal entendido sobre os princípios da doutrina cristã. Paulo orientou a santificação da igreja, como também a punição aos que diziam cristãs e eram imorais. Tinha um divisionismo dentro da igreja citada em Corinto. Paulo era um cara bastante culto, bastante entendido, é tanto que ele era considerado doutor da lei. Paulo era uma pessoa mais que poliglota e era uma pessoa extremamente estudiosa. Mas também em Corinto tinha um cara semelhante, em Éfeso tinha um cara semelhante, que era Apolo, também da igreja, também um cara culto, um cara com amplo poder de persuasão e amplo poder de comunicação. E dentro, tanto que ele citava, não, para Paulo, os saudosistas, aqueles mais antigos, aqueles que gostam de saudações, para Paulo, os saudosistas, para Paulo, os intelectuais, para Pedro, os legalistas, porque Pedro era um pescador que se tornou líder principal da igreja, mas era um pescador de linguagem simples, entretanto cheio do Espírito Santo também. E os de Cristo, eles falavam que eram super crentes. E aqueles que seguiam essas divisões. Então, tinham cristãos para essas 4 divisões nesse ambiente. O problema de ter cristãos para essas 4 divisões é que eles falavam e discerniam o corpo de Cristo conforme queriam. Isso não era bom, porque a partir daí vieram tanto divisões dentro da igreja, como também imoralidade dentro da igreja. E disputas bobas entre gentios e judeus, que deveriam ser irmãos, andar juntos, mas ainda eram distintos dentro do ambiente tanto de Éfeso como de Corinto. Fala também sobre imoralidade geral, carne sacrificada aos ídolos, adoração pagã, tudo isso é citado em Coríntios, o quesito de uso do véu, a Santa Ceia, ele discrimina em 1 Coríntios sobre a Santa Ceia, dons espirituais, o amor, fala sobre o amor no capítulo 13. Ele fala em 1 Coríntios ali muito
sobre uma igreja completa de dons e repleta de problemas. Na ocasião, Paulo diz que as mulheres perguntassem em casa aos seus maridos e não dentro do culto. Os apóstolos, o apóstolo se refere apenas a uma questão de organização na ordem do culto, que não interrompem o culto e perguntas. Ressurreição do corpo, fala sobre a ressurreição do corpo também. Os gregos criam que o corpo serviu de obstáculo para a alma. Desse modo, eles não queriam acreditar na ressurreição. Com uma explanação perfeita, Paulo fala sobre a ressurreição de Cristo. Lembra que a planta somente com a morte da semente. Lembra que a planta nasce somente com a morte da semente e que essa planta é a forma diferente da semente nascer. Em Coríntios, eles faziam algumas coisas que não eram permitidas dentro da igreja. Por isso também as cartas vieram para orientar os pastores, líderes, bispos que estavam nas igrejas, entretanto não conheciam a ordem de como deveria ser um culto. O culto deles era muito voltado ao culto romanizado, ao culto grego, e o culto, vamos falar, politeísta, de que propriamente dito culto cristão. Por isso foi necessário o envio das cartas, que parte, as de Paulo, parte foram feitas por ele antes da prisão e parte em prisão domiciliar. 1 Coríntios é considerado uma das epístolas mais poéticas do apóstolo. O apóstolo Paulo, depois de tratar problemas que a igreja enfrentava nas divisões e da situação da desordem dos cultos, Paulo passa a responder sobre dúvidas dos cristãos daquela igreja. Uma carta bem didática, onde tópico por tópico os assuntos são abordados. De fato, assim se fazia necessário. Uma verdade da igreja de Corinto é a prova de dons espirituais não estão ligados à santificação do crente, mas sim para receber esses dons, o que apesar da busca serem um imperativo bíblico dado por Paulo, o culto do fruto do Espírito Santo é bem mais importante para a vida do cristão. E é engraçado isso, né? Porque Paulo demonstra a igreja de fato humana, cheia de problemas, entretanto, os dons espirituais não deixavam de existir na igreja. A igreja era repleta de dons. E era uma igreja próspera financeiramente, era e era uma igreja que crescia bastante, mas crescia desordenadamente. Por isso, as orientações de Paulo. 2 Coríntios. A escrita foi feita na Macedônia, a cidade de Alexandre, o país de Alexandre o Grande, a Macedônia. E a escrita da 2 Coríntios fala sobre sentimentos íntimos de Paulo, sobre seu ministério, o apóstolo e seu relacionamento com as igrejas estabelecidas na época, mais do que as epístolas em Macedônia que Paulo operou em Tito. 2 Coríntios veio para afirmar a primeira carta de Coríntios. Fala sobre itens importantes também, como tensão da lei versus graça, o véu de Moisés, a esperança. Em 2 Coríntios, Paulo coloca-se como um humilde servo de Cristo que encorajava generosamente no apoio dos cristãos de Jerusalém que passavam a necessidade momentânea e cita a generosidade dos crentes da Macedônia como digna de imitação.
A Macedônia era uma cidade-estado ali da Turquia, de Coríntio. Então, um local onde tinha acontecido um dos grandes eventos do tempo antigo, que foi a conquista de praticamente toda a Ásia por Alexandre e seus 4 generais até os 30 anos de idade dele. Um local onde grandes filósofos puderam operar, como Aristóteles e outros levaram seus pensamentos. Então era vamos falar, uma cidade difícil de cultuar a fé. E Paulo chega ali para plantar a fé nos cristãos e tem a difícil atividade de construir esse preceito da fé pela humildade e de um Deus único. Então é interessante esse quesito, porque essa carta paulina ela solidifica firmemente sobre princípios da fé cristã e princípios do abandono do pecado. E nessa aula a gente estudou esses 3 itens, tanto essas 3 cartas aos Romanos, cartas ao 1 Coríntios, cartas ao 2 Coríntios. Então são cartas importantes da igreja, cartas em que o apóstolo escreveu como orientação para a igreja, são antigas, mas ao mesmo tempo bem atuais, e trazem menção de como a conduta deve ser.